Olá, nosso grupo vai apresentar o tema distúrbios metabólicos associados à má regulação das vias metabólicas. Aqui temos os tópicos que iremos apresentar neste trabalho, que são a introdução, as causas, os sintomas, a prevenção e a nossa conclusão. Aqui são os componentes do grupo, que é composto por Ana Paula, Andressa de Almeida, Kelita Feitosa e Rainara Teixeira. Aqui temos a introdução. Eu vou ler um pouco o conceito aqui para vocês. Distúrbios metabólicos descrevem um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, hormônio responsável pelo metabolismo da glicose. Primeiramente, vamos entender o que é o metabolismo. Ao ingerirmos nossos alimentos, sabemos que são moléculas extremamente complexas. Com isso, o nosso metabolismo, a partir do momento em que a gente ingere, que a gente consome tanto o alimento quanto as bebidas, o nosso organismo precisa decompor elas em substâncias mais simples, já que elas são complexas. E com isso, o metabolismo ele vem com várias reações químicas, tanto anabólicas quanto catabólicas, para fazer essa decomposição e tornar essas substâncias mais simples. O metabolismo, como eu falei, ele consiste em um processo complicado de decomposição e conversão das substâncias ingeridas. O que vale ressaltar também é que o metabolismo ele tem uma substância essencial durante o seu processo, que é a enzima. A enzima ela vai regular a atividade no metabolismo. Ou seja, sem as enzimas, o nosso corpo, o nosso organismo, ele não saberia, ou poderia demorar muito para realizar tal decomposição, ou poderia ser muito rápido, o que pode ser fatal muitas das vezes. Então, as enzimas, elas são aí como substâncias essenciais no nosso metabolismo. E quando alguma coisa afeta, quando ocorre alguma anomalia genética nessas enzimas, ou que ela se torne escassa, ou até mesmo que falte por completo, elas causam distúrbios metabólicos. Esses distúrbios metabólicos eles podem ser, geralmente, eles resultam em um ou dois dos seguintes aqui que eu vou citar, que é a incapacidade de decompor uma substância que deveria ser decomposta, ou então a incapacidade de produzir algumas substâncias essenciais. Por isso que eu falo, quando acontece alguma anomalia nas enzimas, elas podem ser bem fatal no nosso corpo, porque elas podem causar incapacidade de produzir substâncias essenciais. E já que são essenciais, a gente provavelmente vai ter problema aí. Os distúrbios metabólicos, eles são classificados de acordo com os componentes específicos que é afetado. Como, por exemplo, pode ocorrer o distúrbio metabólico da diabetes, que é na via metabólica da glicose que ocorre isso, então vai depender muito de onde ele vai afetar, ou seja, do seu componente específico. E aqui a gente vê que são muitos os distúrbios metabólicos e a gente vai pontuar dois deles aqui, que é a obesidade abdominal e a diabetes tipo 2. Essa imagem aqui, ela traz alguns distúrbios que podem acontecer ali, como o cardíaco, a hipertensão, a diabetes do tipo 2, como eu falei. São muitos distúrbios metabólicos e vai depender do fator específico que é afetado. Agora iremos falar sobre a diabetes tipo 2, que é uma doença metabólica complexa caracterizada por uma diminuição da secreção pancreática de insulina e uma diminuição da ação da insulina ou a resistência à insulina nos órgãos periféricos, resultando em hiperglicemia e glicotoxicidade. Bom, aqui temos a imagem onde mostra o pâncreas, que o pâncreas é onde produz a insulina, onde a glicose ela também tenta entrar nas células, só que não consegue, pois o receptor de insulina não está funcionando. Esse hormônio ele é produzido
mas só que ele não consegue atuar direito dentro da célula. E para compensar essa situação toda ocorrida, o pâncreas ele acaba acelerando a produção de insulina. E como o pâncreas ele acaba acelerando a produção de insulina, vai chegar um certo tempo que o órgão ele vai ficar exausto e as células elas vão começar a falhar, até que um dia não vão dar mais conta da sobrecarga. E aí o açúcar no sangue ele vai disparar e vai ficar permanentemente alto. E uma das principais causas das diabetes são os maus hábitos alimentares, quando a pessoa ela não pratica nenhum exercício físico, e também quando ela tem uma dieta desregrada com acúmulo de gordura, sódio e carboidratos simples. E não somente isso, e tem outros também. E um dos fatores que pode, culminar ou então piorar a diabetes são excesso de peso, predisposição genética, sedentarismo, pressão alta e dentre outros. Nós vamos falar sobre o segundo distúrbio metabólico, conhecido como obesidade abdominal. Quais são as características da obesidade abdominal? Ela é caracterizada principalmente pelo aumento de gordura no corpo e também pode desenvolver por diferentes fatores. Podemos citar as disfunções endócrinas, pode ser algo genético também do indivíduo, ou então um desequilíbrio entre a quantidade de alimento que a pessoa ingere, ou então pelo gasto energético. Então, há uma gordura sobre a pele subcutânea e também há gordura ao redor dos órgãos visceral. Então, esse distúrbio é um distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal e acaba aumentando o risco de problemas de saúde da pessoa. Então, geralmente, essa obesidade ela é causada da ingestão de mais calorias do que as calorias que é queimada por exercícios físicos e pelas atividades diárias normais que fazemos. Então, como é que acontece esse distúrbio metabólico? Como é que ocorre? Quando há o excesso desse tecido adiposo, ele tem uma localização ali na parte abdominal, né? Mais especificamente ali na parte visceral, acontece a resistência insulínica naquela parte. Então, as células adiposas acumuladas nessa parte visceral, elas possuem alguns receptores, né? E esses receptores, eles têm alta afinidade, né, para as catecolaminas e para o cortisol. Então, o que termina por causar um certo exagero da atividade lipolítica, né? Então, ao lado disso, vai acontecer um déficit da atividade antilipolítica. Isso resulta dos defeitos nos receptores, né, de insulina e vai ocasionar ali a liberação exagerada de ácidos graxos livres, tanto na veia porta e também na circulação sistêmica. Então, além desses transtornos, desse metabolismo da glicose e também dos lipídios, essa obesidade central se constitui por si só em fator de risco também para as hipertensões arteriais, os transtornos das coagulações e também as doenças cardiovasculares que conhecemos. Então, aqui, essa imagem logo abaixo, ela representa, né? Se você mantém uma alimentação saudável, sua vida você vai levar adiante uma saúde saudável, né? Mas se você não manter uma alimentação saudável, pode ocorrer algum problema de saúde aí, como a gente citou, a diabetes e a obesidade. Agora nós vamos falar sobre os sintomas dos distúrbios metabólicos. Aqui citamos 4 sintomas, que são o ganho de peso, problema de colesterol, a hipertensão e a diabetes. O ganho de peso
aquele cansaço, dores articulares, síndrome da apneia obstrutiva do sono e roncos, né? Alterações menstruais nas mulheres, como ovários policísticos e perda do libido em homens, também são sintomas pouco valorizados da síndrome metabólica. O problema de colesterol é o aumento do risco de infarto e derrame e tonturas também. A hipertensão são dores de cabeça, mal-estar em geral, cansaço e tonturas ou zumbidos. E a diabetes, como todos nós conhecemos, é alterações de glicemia. Aquela pessoa que fica com a boca, que tem diabetes, que tem a boca seca, perda de peso e muita sede nos casos mais agudos e nos casos de desenvolvimento mais lento da doença. Mal-estar geral, tonturas e cansaço. Prevenção. Perder peso e praticar alguma atividade física são as melhores formas de prevenir e tratar a síndrome metabólica. Detectar o problema pode reduzir o aparecimento de futuras doenças cardíacas. Além disso, a pessoa também terá tempo de mudar seu estilo de vida, né? Evitando o desenvolvimento de diversas complicações. Conclusão. Concluímos que a complexidade de alterações metabólicas, humorais e inflamatórias associadas à síndrome metabólica levou à ampliação de seu conceito. Todas essas alterações parecem estar envolvidas na alta taxa de mortalidade cardiovascular e devem ser consideradas na avaliação clínica e laboratorial do paciente portador de distúrbios metabólicos. Essas são as nossas referências, professor.